Graça e paz, igreja. Amém. Graças a Deus. Eu já estou me sentindo da Corban BDN. Graças a Deus, amados. O Senhor é bom o tempo todo. O que nós já ouvimos hoje aqui já é suficiente para sairmos alimentados, para termos uma semana na presença do Senhor, dizendo para Ele: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, como disse Isaías. A quem enviarei, o Senhor disse. E quando Isaías viu a necessidade, eis-me aqui, Senhor, que eu e você, que nós possamos ter esse mesmo anseio, ter essa liberdade, por intermédio do Espírito Santo, fazer e realizar a obra do Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia ou acesse no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 37. Atos 2, a partir do 37. Uma palavra bem conhecida. Quem encontrou, diga amém. Eu vou ler a palavra do Senhor e você que ainda não encontrou, certamente você vai acompanhar. Do 37 ao 43, nos diz a palavra do Senhor. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testifica e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e, naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Quem entendeu, diga amém. Amém. Glória a Deus. Esta é uma palavra bem conhecida de todo leitor da Bíblia Sagrada. Se vocês prestaram a atenção, o versículo primeiro diz: ouvindo eles isto. Que será que eles ouviram
que chegaram depois para os apóstolos para fazer uma pergunta. Ouvindo eles isto, diz que compungiram-se, que afligiram-se, que que tiveram tristeza em seus corações. O que vocês imaginam que eles ouviram? Se você voltar um pouquinho antes à leitura da palavra, ainda dentro do capítulo 2 de Atos, vocês vão ver que aqui, dentro da leitura, perceberam que eles aqui ouviram e estavam ouvindo o discurso de Pedro. Mas, antes do discurso de Pedro, eles ouviram algo que chamou a atenção. Não foi de 10, 20, 50, 100 pessoas, não. Eles ouviram algo diferente. Que, na verdade, chamou a atenção de toda Jerusalém. Toda a Jerusalém. Quando nós lemos lá em Atos 2, nós vamos entender que a cidade em si ouviu um barulho muito forte, como um estrondo. Quando acontece algo assim, que chama a atenção de pessoas que às vezes estão até distante, barulhos muito fortes chamam a atenção. E diz que foi isto exatamente que aconteceu. Nós sabemos que aquele barulho forte que eles ouviram, que Jerusalém foi abalada, nada mais, nada menos do que o mover do Espírito Santo descendo no dia de Pentecostes. Se você quiser depois acompanhar, em Atos 2, melhor, foi o vento que já passou a página aqui, ó. Vou ler. Ele passou, né? Então aqui diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Por aqui, dentro desses versículos, já deu para você ter uma noção, entender, compreender qual foi a ação que chamou a atenção de Jerusalém, dos habitantes de Jerusalém. Então, na verdade, aqui nós vamos dizer que
Eles ouviram e viram coisas reais, verdadeiras, que chamou tanto a atenção deles, que eles nunca tinham visto. Eles nunca tinham visto um mover tão grande, porque até então o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, não tinha sido derramado. E foi uma promessa que o Senhor fez quando ele subiu aos céus, que ele iria voltar ao Pai, mas que não deixaria eles sozinhos. Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para estar com eles todos os dias, até a consumação dos séculos. E Jesus disse para os discípulos que ficasse em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Amados, os discípulos estavam acostumados a andar com Jesus, ver o que Jesus fazia, os sinais, os milagres, os prodígios que Jesus fazia. E agora eles iriam se sentir sozinhos, porque Jesus agora tinha ressuscitado, Jesus tinha subido aos céus. Mas quando Jesus disse aos seus discípulos: eu não vos deixarei órfãos, isto é, eu não vou deixar vocês sozinhos, mas uma coisa eu vou dizer a vocês: obedeçam a minha ordem, não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos precisavam dar continuidade à obra de Jesus. Os discípulos agora, eles estavam ali sem Jesus, mas o Evangelho precisava continuar sendo pregado, sendo ministrado. As boas novas precisavam chegar àqueles que ainda não o conheciam. E os discípulos iriam precisar de revestimento, de autoridade e de poder dos altos céus. Amados, uma coisa é certa: eu e você, nós, sem a presença do Senhor, sem a ação do Espírito Santo em nossa vida, não somos ninguém. Nós falamos, nós o ensinamos, o que diz a palavra do Senhor, sim, porque é por meio dela que o Evangelho é anunciado. O meu dever e o seu é anunciar a palavra de Deus, é dever nosso. Mas quem convence é o Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo, sabe por que você está aqui? Porque o Espírito Santo falou ao teu coração. Você está aqui porque o Espírito Santo trouxe você. Sem a ação do Espírito Santo não há conversão, porque Ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos da ação do Espírito Santo, precisamos ter essa consciência. Senhor, eu quero fazer a tua obra. Senhor, eu quero levar as boas novas.
Mas uma coisa eu te peço: reveste-me do poder do teu Espírito Santo. Reveste-me da autoridade do teu Espírito Santo. E eu sei que aqui tem muitos que já são revestidos dessa autoridade e poder. Mas para aqueles que ainda não são, busque ao Senhor assim como houve no dia de Pentecoste. Não foi somente na vida dos apóstolos, mas de todos que estavam ali. A igreja do Senhor não é diferente. A igreja do Senhor não é diferente. Basta você crer, basta você ter fé, basta você confiar, basta você pedir, você bater na porta até que ela se abra. E quando você assim fizer, você vai ser revestido de autoridade e de poder. Daí você vai falar, mas na certeza e na convicção de que a ação é do Espírito Santo. Não é meu, não é você, não é nós. Nós fazemos aquilo que é o nosso dever, que é pregar. Mas a ação do Espírito Santo é quem vai tocar as vidas, é quem vai tocar corações, é quem vai convencer o homem do seu pecado. É quem vai convencer, é o Espírito Santo. E aqui está, de repente, quando desce, você viu a leitura lá em Atos? Agora você imagina, que imagem linda, gloriosa para quem chegou, para quem viu e ouviu. Quantas vidas ali revestidas do poder do Espírito Santo. E a Bíblia agora ela ainda diz que todos falavam em línguas, ao ponto de quem estava agora que chamou a atenção, diz que para lá correu uma grande multidão para ver o que estava acontecendo. E exatamente foi isso que eles viram, que eles nunca tinham visto. Foi isso que eles ouviram e que ainda não tinha também ouvido. Foi o mover, a manifestação do Espírito Santo sobre a vida dos fiéis em Jesus Cristo. E então, quando eles começaram a falar em língua, diz que o movimento que foi tão intenso, que chamou aquela atenção, e que eles correram aquela multidão para averiguar realmente o que estava acontecendo. Eles ficaram o quê? Eles entenderam? Não. Aquela multidão disse que ficou confusa, ficou atônita, porque eles não estavam entendendo e nem compreendendo. E na verdade não podiam entender e nem compreender. Porque a palavra do Senhor nos diz que o espiritual só se discerne com o espiritual. Tem coisas aqui na igreja que muitas vezes é falada que uns entendem e outros não compreendem. Porque a palavra do Senhor diz que o espiritual só se discerne, só se compreende com o espiritual. Então nós precisamos pedir ao Senhor esta graça. Nós precisamos pedir ao Senhor que desça esse sobrenatural sobre nós, esse revestimento, para que nós possamos entender a ação divina e compreender as coisas dos altos céus. Amados, aquela multidão, Deus não é Deus de confusão. Aquela multidão precisava entender de um esclarecimento das coisas que estavam ali acontecendo. Agora, o próprio Espírito move a Pedro. Pedro, antes aquele homem que negou a Jesus. Pedro, aquele homem
que todos nós conhecemos a história, agora era diferente. Agora não era mais um Pedro natural, era um Pedro revestido de autoridade e poder dos altos céus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para a igreja amada. Tem coisas na nossa vida que quando o Espírito Santo quer revelar, quer mostrar, quer falar, você e eu, nós só temos coragem se vier do Espírito Santo. Vocês nunca, talvez, ouviram, mas a ação do Espírito Santo é assim, ela é esclarecedora, ela não deixa ninguém confusa. E aquela multidão estava confusa. Então diz que Pedro se levantou e começou a fazer um discurso. E Pedro começou a trazer o entendimento das Escrituras, começou a falar das Escrituras, porque no meio daquela multidão, uns queriam saber ao certo o que estava se passando, outros zombavam, achando que eles estavam bêbados. Agora é o Espírito Santo na vida de Pedro. Agora ele levanta Pedro e agora Pedro começa a dizer: ei, varões, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Esses homens aqui, eles não estão embriagados como muitos aí estão pensando. Mas isso é o que aconteceu com a promessa desde o profeta Joel. Quando Joel profetizou, está lá em Joel, depois você lê, Joel 2, 28 e 29. Quando ele profetiza, e Pedro então pega essa passagem e menciona aqui, olha, deixa eu ler, Atos 2, 16 e 18, deixa eu voltar aqui. Pedro faz menção dessa palavra para eles entender, para eles compreender, e então diz assim, Atos 16 ao 18. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, sobre as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Então Pedro começa mostrando a realidade dos fatos, dentro deste versículo que foi mencionado lá por Joel, ou melhor, profetizado por Joel. E ele começa a esclarecer os acontecimentos que ocorreram durante também, agora ele entra na vida terrena de Jesus. Quando Jesus estava ali, acompanhado dos seus discípulos. Os discípulos como testemunhas dos milagres, dos prodígios e das maravilhas que Jesus fazia. Então agora Pedro menciona tudo isso. E no final Pedro diz: mas a esse Jesus, vocês o entregaram para ser morto, para ser crucificado. Porém ainda Pedro diz: mas a morte não foi capaz de detê-lo. Está em Atos 2, 24, quando Pedro diz: ao qual, falando de Jesus, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então Pedro começa agora a mostrar a realidade dos fatos.
e traz aquele esclarecimento diante da multidão. E quando Pedro termina o seu discurso, agora a leitura que nós fizemos. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E então, a resposta de Pedro: amados, Pedro traz ao conhecimento deles. E Pedro disse para a multidão: acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está em Atos 2, 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja o que Pedro mostra para aquela multidão que estava ali, querendo saber agora o que fazer. E as palavras mencionadas por Pedro levou um grande número de pessoas à reflexão, deixando eles pensativos, preocupados, aflitos, mas levou à reflexão daquela gente. E então muitos ali podem entender, podem compreender que não tinha outro caminho, que o melhor que eles faziam era aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E a partir dali, então Pedro entra dizendo, no versículo 38, Pedro ainda diz: disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha que Pedro não deixava dúvida. Pedro não deixava dúvida. E então, ele continua mostrando em primeiro lugar o quê? Arrependimento. O arrependimento leva o pecador ao reconhecimento da condição pecaminosa que ele vive. E quando ele passa a sentir a sua condição de pecador que ele vive, mas que agora sim ele compreende e ele vem ao arrependimento, isso sinaliza uma inversão na vida dele. Isso é uma transformação na sua vida. Porque a partir do momento que a pessoa entende, que a pessoa compreende, que ele precisa de uma mudança, e essa mudança só em Cristo, a vida dele também muda. A vida dele também há uma transformação. E essa transformação a Bíblia nos remete a entender como conversão. É por isso que nós hoje estamos aqui, aleluia. Porque nós já nos convertemos ao Senhor. Nós já recebemos o perdão dos nossos pecados pela nossa ignorância, pelo tempo que vivemos longe de Cristo. E é maravilhoso sentir
o perdão de Cristo na nossa vida. Como é maravilhoso que a partir dali, a partir da nossa conversão a Cristo, nós seremos uma nova criatura, como está lá em 2 Coríntios 5,17. Todo mundo sabe esse versículo. Todos conhecem. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas, e eis que tudo, glória a Deus. Isso se chama conversão em Cristo. Isso se chama o ser uma nova criatura em Cristo. E hoje, pela misericórdia de Deus, é o que nós somos. Eu não quero mais voltar ao passado. Eu tenho certeza que você que tem prazer hoje em estar na presença de Cristo, você não quer mais a sua vida antiga. Você não quer mais a sua vida de outrora. Porque você sabe que hoje vale a pena você andar com Cristo Jesus. E é isto que a palavra do Senhor nos leva à meditação, nos leva à reflexão. E passo a passo da nossa vida, nós vamos agora ao caminho do batismo. Quando nós aceitamos a Cristo, vamos passar por um aprendizado. E quando nós passamos e caminhamos com esse, temos e adquirimos esse aprendizado, nós estamos a caminho do batismo. E Pedro disse: cada um de vós, arrependei-vos e seja batizados para o perdão dos pecados. E recebereis, ele disse, o dom do Espírito Santo. O batismo traz para mim, para você, para todos nós, a identificação com a morte e ressurreição de Cristo. Porque quando você é batizado, quando você é mergulhado nas águas, ali você está morrendo. Morrendo para o seu eu, para a sua natureza velha, pecaminosa, para este mundo. Você ali está sendo sepultado. O batismo. Mas quando você se ergue, você ali está também sendo confirmado que como Cristo ressuscitou, eu e você, quando levantamos dali, nós estamos ressuscitando para uma vida nova no Senhor. Na certeza de que muitos aqui já passaram por isso, muitos aqui louvam ao Senhor por esta caminhada. Daí vem a promessa do Pai: recebereis agora o quê? O dom do Espírito Santo. Ou seja, agora você vai receber, se você buscar, como eu disse no começo, se você pedir, se você se dedicar, se você colocar a sua fé em ação, você vai receber agora o batismo com o Espírito Santo. Isso aí, amados, não é os pastores, não é os irmãos, isso aí é você e Deus. Vai depender de você. Se você buscar tomar essa decisão, a fé, você ter uma fé eficaz, eficiente em crer, em acreditar, o Senhor te dá. O Senhor te dá o revestimento. E nós vemos que nos versículos 42 e 43,
Quando assim acontece, diz, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ô igreja, eu e você estamos incluídos aqui. Como igreja de Cristo, nós precisamos estar juntos na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, estarmos juntos na comunhão, estarmos juntos nas orações, como igreja, como corpo, eu e você, nós precisamos estar juntos, estar ligados ao corpo. E é aqui dentro que acontece o mover do Espírito Santo. Em comunhão uns com os outros, em unidade uns com os outros. Quando assim fazemos, a bênção de Deus vem sobre a igreja. A bênção do Senhor vem sobre a minha vida e a sua, vem sobre a comunidade, de um modo geral. Meus amados irmãos, mas acima de tudo isso, o mais importante é que em cada alma havia temor. Olha, em cada alma havia temor. E quando se tem temor, você sabe o que é isso, sabe? Porque quando há divisão, quando existe uma comunidade cheia de facções, como Paulo trouxe a realidade, para alguns que diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Não, eu gosto é de Apolo, porque quando ele prega mesmo. Não, eu gosto é de Paulo, porque quando ele fala da verdade, ele fala mesmo. Não, eu gosto é de Pedro. E começou aquela divisão. E Paulo chegou. Ei, está Cristo dividido? Porque eu ouço dizer que um diz eu sou de fulano, de Bertano e tal. A obra do Senhor, se não houver unidade. A obra de Deus, se não houver união. Se houver essa facção, essa divisão, ela não subsiste. Mas quando união, acredite, Deus opera no meio do seu povo. Quando há união da igreja, Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma vidas. Deus regenera. Quando há união na igreja, Deus faz milagres, prodígios, maravilhas. Deus faz. Deus liberta vidas. Que coisa gloriosa, os sinais, as maravilhas de Deus. É tão gostoso quando a gente ouve. A igreja orou e Deus agiu. A igreja orou e Deus operou. Não é eu, não é você. Não, porque quem opera é Deus. Por meio do seu Espírito, Ele usa alguém que abre seu coração. Alguém que diz assim, Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim segundo a tua vontade, eu quero fazer a tua obra, eu quero, Senhor, ser um instrumento nas tuas mãos. E ele reconhece que o poder vem de Deus, o poder do Espírito Santo, é Ele que faz. Agora, quando a pessoa, muitos recebe, se ergue o peito, coitado. Não, amados, as coisas de Deus é com humildade, é com humildade. É por isso que muitas vezes, muitos têm vontade,
Eu já ouvi pessoas dizer, eu já cansei, eu já pedi tanto, eu já busquei tanto. Um certo tempo atrás, lá na Batista do Norte, lá a nossa comunidade, uma irmã me chamou lá na secretaria. Pastor, eu quero um tempo seu. Tudo bem. E ali ela se derramou. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei. Porque eu quero. Se você quer, busque. Busque. Tinha uma família lá, uma família muito grande, em número de pessoas. São pessoas que Deus pôs ao meu coração, precisava de trabalhar com elas. E eu chamei aquelas pessoas. Por 3 meses está aqui meu esposo. Toda semana um dia, ali na igreja, Cristo, eu e elas. Cristo, eu e elas. E comecei agora a mostrar, segundo a palavra, começamos a orar. Nos primeiros dias, alguém foi para o chão, oprimida, e Jesus libertou para a glória dele. E vamos trabalhando, e vamos prosseguindo, e fomos fazendo a obra. Perto de eu terminar, achei que já estava ficando um pouco cansativo. Naquele dia, aquela mesma que caiu para o chão, Jesus agora reveste de poder. Jesus reveste. E as demais outras, ali buscando, clamando. E até hoje, tem uma delas, que até hoje, deseja tanto, busca tanto e nunca recebeu. E um dia ela deu um choro, um pranto. Chore nos pés de Jesus. Chore nos pés de Jesus. Porque Ele sabe do seu coração. Mas uma coisa é certa, não queira o que Deus deu para sua irmã. Porque a obra da sua irmã é uma, Deus não faz simplesmente aquilo que você quer. Deus faz aquilo que Ele vê que eu tenho possibilidade de fazer. E graças a Deus, amados, ali nós temos visto trabalhos de oração. Toda terça nós estamos ali em trabalho de oração. Todo primeiro sábado, segundo que nós passamos, do primeiro para o segundo, para eu não ser apanhada nas minhas palavras. Agora, segundo sábado, nós temos ali com a liderança Amanhã com Deus. Ali Deus tem feito coisas grandiosas. Deus tem feito coisas maravilhosas. Então, o que é isso? Revestimento de poder. Revestimento. Quando eu, você, nós damos lugar, o Senhor faz coisas maravilhosas. E para finalizar, eu digo para os irmãos que quando nós damos a devida atenção à palavra de Deus, os irmãos aqui ministrando, os irmãos pregando, dê a devida atenção, porque aquela multidão que ouvia Pedro, o discurso de Pedro, no final se resultou em quase 3.000 almas aos pés de Cristo. Vocês já pensaram que coisa linda? Era pouca gente que correram lá para... Valeu a pena a curiosidade, tem hora, não foi? Eles foram muito curiosos, mas valeu a pena. Foi cantado aqui que quando Deus quer operar, ninguém pede. Quando Deus quer agir, Ele age, Ele faz e ninguém impede.
valeu a pena aquela multidão correr, porque ali Pedro rasgou a verdade. Pedro mostrou a verdade, o caminho certo. Lembre-se disso, você está no caminho certo. Você está aos pés de Cristo. Se ainda existe algo na sua vida que você deseja que haja mudança, não desista, não desanime, porque Deus vai fazer acontecer. E assim, amados irmãos, que nós possamos perseverar juntos nessa união, com temor ao Senhor, na certeza de que Deus vai te usar a você, a esta comunidade, para fazer milagres, maravilhas extraordinárias neste lugar. Deus trouxe Batista forte aqui. E hoje eu tenho orgulho em Cristo. Nós agradecemos ao Senhor, porque isto era projeto de Deus. Nós, ali, quantas vezes nos reunimos para levar os pastores para lá? Era o nosso intuito. Era conduzir a família, os pastores, lá para a nossa comunidade. Porque pela misericórdia de Deus, ela tem crescido, tem se multiplicado, e nós precisamos de obreiros na comunidade. Então, era o desejo do pastor Fábio, o nosso desejo, que eles fossem para lá. Mas foi ao contrário. Os planos de Deus não podem ninguém mudar. O Senhor trouxe Batista do Norte para aqui. Eu sempre me lembro aqui de um irmão, que quando ele vem aqui à frente, não vou mencionar, mas ele chega aqui e eu digo, esse tem Batista do Norte dentro dele. Ele chega e diz, a paz de Cristo Batista do Norte. Eu falei, aleluia, que maravilha. A saudação dele não muda, até então, de quando eu estou aqui, é Batista do Norte, a paz. Oh, aleluia, glória a Deus. Então se lembre, nós somos uma comunidade. Vocês estão aqui orando lá por nós e nós estaremos lá, orando por vocês aqui. E eu digo assim que o Senhor talvez permitiu que meu esposo viesse fazer um tratamento aqui. Fico dizendo e me pergunto, Senhor, por que tu não disse logo qual era o propósito? Né? Porque eu acho que era um propósito dele. Então ele usa meios, ele usa forma para se cumprir o propósito dele, né? E hoje nós estamos aqui, até quando eu não sei, né? Já estamos com vontade de deixar vocês, né? Cada um ajudando, cooperando, mas até então está aos cuidados do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe esta comunidade. Que cada um aqui venha ser cheio da graça e do poder de Deus. Que cada um aqui venha ser revestido, para você ter a alegria de dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Para que você possa dizer, neste lugar ganhamos almas para Jesus Cristo. Faça a vontade de Deus e o Senhor estará sempre com você. Deus em Cristo abençoe. Chamo a pastora Sandra e ela se responsabilizará pelas demais coisas.